Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará, aqui pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou outro link, simplesmente dol.com.br ao vivo. Nós falamos, eu gosto de falar isso, mas todo domingo nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, em toda a Europa, na África, agora no Líbano e no Canadá, nos Estados Unidos e no país todinho e também na Argentina. E na época da Copa do Mundo nós fomos assistidos na Rússia, ou seja, o nosso programa tem uma abrangência mundial e assim que acaba chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis que cuida de doenças neurológicas, neuropediatria, neurologia infantil, neurocirurgia, neurointervenção, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. O Fernando Pascoal foi quem implantou aqui na nossa região o tratamento do AVC agudo, tratar agudamente para a pessoa não ter mais sequela. Hoje se faz isso aqui em Belém. E a nossa convidada de hoje é muito especial, minha amiga, é dessas amigas que a gente tem um certo grau de orgulho de ser amigo dela. É a professora doutora Rita Medeiros. A Rita é professora da Universidade de Infectologia, a Rita fez doenças infecciosas e fez mestrado e doutorado no Instituto Pasteur, em Paris. Então, a Rita é responsável pela universidade, por toda a estrutura da pandemia nesses últimos 3 anos lá na universidade. Ela é responsável pela comissão que cuidou disso e ela está aqui hoje para nos falar, além da pandemia, para nos falar da varíola dos macacos, como se fala em inglês, monkeypox. Eu queria falar esse termo em inglês que era para ficar bonito. Mas Rita, primeiro, super obrigado, querida, mais uma vez. Eu vivo te devendo uns convites, mas tudo bem. Imagina. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com você. Eu lembro que durante a pandemia, toda vez que eu te ligava, tu estava super ocupada. Né? Mas, puxa, super obrigado mesmo. A última vez foi no início da pandemia. No início da pandemia. Ainda estavam se discutindo cloroquina quando foi. Eu lembro que eu estava vindo para o estúdio e estava falando no rádio que o Trump queria passar cloroquina para todo mundo lá. É verdade. Era no iniciozinho dessa discussão. Iniciozinho da discussão. Rita, essa semana eu estava assistindo na televisão e me deu um certo grau de apavoramento, porque no Jornal da TV eu sempre conto cada 180 pessoas que morrem o equivalente a um avião. Né? Caiu um avião hoje, caiu um avião, 2 aviões, 3 aviões. Ainda chega aí a 200, quase 300 pessoas de morte por dia. E de repente eu ligo no outro canal, estava passando o jogo do Paysandu na Curuzu, lotado, todo mundo sem máscara, todo mundo. Ainda está preocupando ou já a gente pode ficar bem tranquilo? Ou me diz uma coisa, todo mundo que foi vacinado pode ficar tranquilo? Eu acho que o cenário é muito mais positivo. Estamos muito mais tranquilos em relação ao número de casos graves e mortes, graças a essa evolução, né, desses últimos 2 anos e a distribuição de vacinas amplamente. E esse status de muitas pessoas vacinadas com 3 ou mesmo 4 doses de vacina trouxe um outro cenário na pandemia. Ou seja, a gente pode ter explosão de casos, mas isso, por enquanto, não tem se traduzido numa explosão de mortes, casos graves e mortes. Certo. Então, só para a gente tirar uma dúvida de todo mundo, a vacina resolveu?
Não tenho dúvida. É só as pessoas, né, quem trabalha na área de saúde está vendo que pode ter um pico enorme de novos números, de novos casos, mas isso não se traduz a uma explosão de internação hospitalar e de morte por Covid. Nós convivemos no começo. E foi muito dramático, quando não tinha vacina. Extremamente dramático, estressante. Desesperador mesmo. Com certeza. Desesperador mesmo. Eu lembro que toda hora tocava meu celular assim, doutor, arruma uma vaga. O senhor trabalha no Barros, arruma uma vaga na UTI. Era um desespero. Desespero. O indivíduo chegava e dizia assim, eu passei no hospital tal, fechado, no hospital tal, fechado, outro portão fechado, outro não deixaram nem eu bater na porta. Exatamente. Estava desesperador mesmo. E isso diminuiu. A vacina diminuiu? Absolutamente. É a prova concreta e as pessoas que estão internadas e que estão morrendo, a grande maioria ainda é porque ou não fez o número de doses recomendadas hoje ou porque não é vacinado. É claro que algumas pessoas, por vários motivos, podem não ter uma resposta boa à vacina ou porque a gente tem vírus novo circulando, mas, sem dúvida nenhuma, ela confere uma proteção ampla na população. Com certeza. Agora, por incrível que pareça, eu consultei uma pessoa na semana passada, engenheiro, com a idade semelhante à minha, que não tinha tomado nenhuma dose. Tem médico, né, Eduardo, que não tomou nenhuma dose, médico, enfermeiro, enfim, infelizmente. Meu Deus, é mesmo, é incrível. Quando eu quero criticar, eu geralmente digo assim, todo mundo que sabe ler tomou a vacina, que significa que é civilizado. Mas tem gente que, apesar disso, não tomou. Pois quem acredita na medicina tem que acreditar na vacina, né? Com certeza, senão... Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, Rita, a nova preocupação. Hoje eu estava assistindo no Jornal da TV e estava falando assim, aqui no Brasil, informados, que tu sabe que muita gente não informa doença infecciosa, cadastrados lá tinham 813 pessoas já com a varíola dos macacos, né? A preocupação da Organização Mundial de Saúde com o Brasil, era esse o comentário, era essa a manchete, Sim. Ficou preocupante. Sim. É preocupante? Bom, no início não parecia muito porque havia dúvida sobre o grau de contagiosidade, né, do vírus e que realmente precisa de contato bastante próximo, íntimo, para que ele se propague. Mas, de fato, de janeiro para cá, nós temos quase 20 mil casos notificados no mundo, em mais de 70 países, então isso... em discussão, né, com experts na semana passada, a OMS colocou como emergência internacional. Então, é para a gente ficar de olho, notificar e ver como é que a infecção se propaga e se comporta. A gente precisa notificar para entender como esse cenário vai se apresentar nas próximas semanas e meses. Certo. Como eu sou bem mais velho que você, eu tenho as minhas 2 marcas de vacina. Antes de começar o programa, eu estava falando para a Rita que caía na prova. Em pediatria, qual era a marca, qual era o braço que tinha marcado. Um era de? BCG da e a outra da varíola. A outra da varíola. Exato. Eram as marcas que o pessoal da minha geração tem no braço. Era uma da tuberculose, que era BCG, e outra da varíola. Até quando se vacinou para a varíola? Pois é, eu sou um pouco mais nova que tu, mas não tanto, porque também tem as 2 marcas. Então, as pessoas que têm mais de 40 anos, elas normalmente receberam a vacina contra a varíola, mas era outro vírus, isso precisa ser esclarecido. Não é o mesmo vírus que está circulando hoje. Esse vírus agora tem alguma relação a ver com o animal? Isso. O vírus da varíola, que foi erradicada... O clássico, que foi erradicada... Foi erradicada. Não existe mais.
mas... Acabou no mundo. Exato. A varíola antiga. Era um vírus que só circulava entre pessoas, entre humanos. Entre humanos. Não tinha reservatório animal. Então, por isso, ela conseguiu, foi o maior sucesso de campanha de vacinação da Organização Mundial de Saúde, e a doença, então, foi declarada erradicada em 1980. Então, depois, já na década de 80, parou de se vacinar contra a varíola no mundo. Né? Esse é um vírus novo, é um vírus da mesma família do vírus da varíola humana, e que esse vírus vem do animal, não só macacos, mas principalmente roedores. A origem não é necessariamente o macaco, e sim roedores, especialmente roedores que estão ali na África Central ou no oeste da África. Não tem a ver com alpaca, tatu, cutia, essas coisas? Não, são roedores. A maioria dos animais que são reservatório são roedores. Na África? Na África. Certo. Me fala uma coisa, a clínica é importante? Porque o que está aparecendo é que não está sendo tão grave. Isso. As pessoas não estão morrendo na quantidade que foi o coronavírus desesperador. Não, primeiro que o vírus não é tão contagioso, então precisa realmente de contato muito próximo para que haja transmissão de pessoa a pessoa. Segundo, que esse vírus que se disseminou no mundo é um vírus que vem do oeste da África e é um vírus menos virulento do que o da África Central. Para se ter uma ideia, a letalidade do vírus da África Central é em torno de 10%. Esse do oeste da África é menos de 3%. O da varíola era de 30%. Então, esse é um vírus menos virulento e que causa um sintoma, né, com lesões de pele bem menos exuberantes do que a varíola e que tem menos complicações e portanto, menos óbito. Quando tu fala de África Central, é o Congo, né? A República Democrática do Congo, essencialmente. É onde concentra a maioria dos casos no mundo. A minha geração toda sabe onde é o Congo, porque nas provas de geografia perguntava qual é o único rio que cruza a linha do Equador 2 vezes. É o Congo. Entendi. Prova de geografia no Colégio do Carmo. Faz tempo isso, hein? Opa. Aí a gente descobriu onde era o Congo, era bem no meio da África. Da África, exatamente. E quando tu fala ocidental, é ali Nigéria... naquela ponta Luanda, lá. Exatamente. Nesses lugares bem mais... no lado do oceano. Do Oceano Atlântico, exatamente. Certo. Rita, você já falou que para contaminar tem que estar próximo. Isso. Então pode contaminar pela fala, pelo contato... bem próximo. Gotículas e contato direto com as lesões ou até indiretamente através de lençóis, de roupas. Parecido com a catapora, sim. Transmite como a catapora. Exatamente. E as lesões da varíola do macaco é igual à da catapora, aquelas bolinhas todas? Semelhante, a evolução é semelhante. Se dizia no início que, diferente da catapora, que a gente tem a coexistência de lesões de vários estágios de evolução, na monkeypox não teria isso, mas hoje já tem relatos de que a gente pode encontrar numa determinada região do corpo a parte de vesícula, pústula e crosta ao mesmo tempo. A lesão inicial, a média e a final já. Exatamente. Começa com uma pápulazinha e evolui para a vesícula até chegar igual catapora. Parecido com a catapora. É isso. Pessoal, só um instantinho que a gente já continua com essa conversa maravilhosa de informações com a professora doutora Rita Medeiros. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis.
Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de informação sobre a varíola do macaco com a professora doutora Rita Medeiros. Está nos informando o que nós podemos fazer agora que a doença chegou no mundo. Já tem 20 mil casos no mundo. Quase 20. Quase 20 mil casos no mundo. Aqui no Brasil, hoje no Jornal da Manhã, acima de 800 casos. Não chegou aqui em Belém, não, Rita? Nós não temos casos notificados no Pará ainda. No Pará ainda não. Ainda não. Agora me fala uma coisa, a turma da vacina antiga está protegida ou não? Essa é uma ideia, né? Porque como são vírus muito próximos, a vacina contra a varíola que nós tomamos, é possível que realmente confira proteção. Mas nós não temos essa informação ainda, porque como já estamos há várias décadas sem exposição ao vírus da varíola, a gente não pode afirmar que essa vacina ainda é protetora. Vamos ver o que é que os estudos vão mostrar. Mas o fato é que a maioria das pessoas que estão tendo monkeypox são pessoas jovens que não foram vacinadas contra a varíola, por exemplo. Com certeza. E Rita, você me falou o seguinte, o vírus da varíola era para ter sido, acabou no mundo, mas você falou em bioterrorismo, agora me preocupou essa palavra, bioterrorismo. Tem países que podem estar guardando para um novo ataque futuro, essas coisas de teoria da conspiração. E existia mesmo, porque na verdade havia um acordo para que os laboratórios do mundo, principalmente Estados Unidos e antiga União Soviética, eliminassem o vírus no final da década de 80 ou na década de 90. Eliminasse totalmente os estoques de laboratório. Não eliminaram. Com o passar do tempo, se descobriu que um laboratório na Sibéria, outro ali nos Estados Unidos, tinha estoque do vírus. E aí começou a se falar, se cair na mão, né, de bioterrorista, agora com uma população grande, vulnerável, não vacinada, poderia causar um dano grande. E por isso se manteve a fabricação de vacinas. Vacinas mais modernas e que eram aplicadas em militares, etc., em missão, né, longe, por exemplo, dos Estados Unidos, etc. Então, nós temos vacina, ainda vacina contra o vírus da varíola, mas que tem uma proteção cruzada contra o monkeypox em cerca de 85% dos casos. E nós já temos hoje vacina específica para o monkeypox, foi lançada há pouco tempo. Também. Existe, então, vacina para nova doença? Já foi lançada há pouco tempo, mas é produzida na Europa, claro que não temos, já tem encomendas, né? Países, os Estados Unidos e países europeus já encomendaram a vacina, porque a gente não sabe o que vem por aí como cenário, mas nós temos vacina sim. Certo. E a história aquela droga que é guardada para fazer a vacina, como é que eles chamam? A AFA não é. É como se fosse um suco pesado da vacina para ser diluído, que os países mandavam, tipo o coronavírus, mandaram para o Brasil só a cepa que tem que ser cultivada para poder colocar na vacina, sim. Isso aí já existe no mundo ou vai dar trabalho para, como é um vírus novo? Como não tem estoques de vacina, né? Vamos ver como é que os países vão poder... Assim, existe pouca quantidade, mas em larga produção, vamos ver como é que os países vão fazer. Os laboratórios que detêm a tecnologia para a produção dessas vacinas. Certo. Né? Agora vamos colocar... Eu detesto falar se. Se chegar na nossa região, o que fazer? Como tratar alguém igual catapora? Pois é, mas é bem menos contagioso. Felizmente é um vírus que precisa de contato íntimo, tanto é que às vezes uma boa parte dos casos tem sido relatado como de transmissão sexual. Não é que o vírus esteja nos fluidos, né, vaginal ou sêmen, por exemplo, por causa do contato íntimo no ato sexual, você vai entrar em contato com gotículas, com as lesões. Então, ela é considerada não exclusivamente, mas também de transmissão sexual. Então, é preciso um contato mais próximo. Não é
que vai chegar um caso aqui na nossa sala e todo mundo vai ficar infectado, não é tão contagioso assim, não. Mas a pessoa precisa ser imediatamente diagnosticada, isolada, a grande maioria dos casos não precisa ir para o hospital, não é porque é uma doença contagiosa que a gente vai fechar no hospital. Ele pode ficar em observação e em isolamento domiciliar, e aí a vigilância acompanha. O problema é que o isolamento é longo, né? O isolamento tem que ser até quando a pele cicatrizar, inclusive sem as crostas, né? Diferente da catapora. E né? demora, então? É em torno de 3 a 4 semanas. Um mês. Um mês. Exatamente. Aí, bastante tempo. Isolamento bem grande. É grande, é longo. Bem grande. Agora, quem tem a clínica, teoricamente, não existe um risco de pensar na UTI? Não. A grande complicação é a infecção bacteriana secundária, por causa das lesões da pele, aí desenvolvimento de pneumonia. E aí é cuidar da lesão, né, para que não haja infecção bacteriana secundária. Certo. E acompanhar de perto, claro. Só uma perguntinha bem comum. Na pústula está o vírus? Está o vírus. Tanto é que o diagnóstico é feito assim. Você tem que escarificar, tirar a crosta ou um suave a partir do líquido que tem ali na vesícula ou na pústula. E aí, a partir daí, faz um teste de DNA do vírus, um teste de PCR. É assim que faz o diagnóstico. Temos estrutura para diagnóstico fácil? Não, é uma estrutura central no Brasil. A gente não faz aqui, não sei como é que está sendo encaminhado a estruturação dos nossos LACEN, mas é enviado via LACEN para uma unidade de referência nacional. Aí vai provavelmente... Tem Rio de Janeiro, tem Brasília, enfim, tem vários locais. Evandro Chagas já ou não? Evandro Chagas, por enquanto, não. Não. Então, é um problema sério, então. Problema de saúde pública, mais um, né? Sim. Mais um. Sim, porque vai confundir com catapora, mas mesmo assim, o importante é que os profissionais de saúde pensem em monkeypox para poder isolar imediatamente o paciente e evitar propagação do vírus. Certo. E Rita, você que é da área de doenças infecciosas, há uma queixa enorme nesses 3 últimos anos de que todo mundo cuidou do coronavírus e não deram bola para as outras doenças, tipo febre amarela, tipo catapora mesmo, tipo sarampo. E isso, de repente, deu uma reaparecida. Isso é real? É real por vários motivos. Doenças como tuberculose e HIV, por exemplo, infecção pelo HIV, deixaram de ser diagnosticadas nesse período onde só se pensou e conduziu Covid, exatamente. Assim como o câncer, também foi outra coisa que, infelizmente, teve impacto no retardo do diagnóstico do câncer. Isso vai ter um real impacto em mortalidade por câncer nos próximos anos. As outras doenças realmente deixaram de notificar as ações de vigilância e de ação, né, de mosquito, controle de mosquito e etc. Realmente, dengue, essas coisas todas. Exato, a gente tem tido aumento de dengue, de outros arbovírus, e o outro efeito foi que as pessoas deixaram de vacinar. A Covid trouxe um impacto terrível na baixa cobertura vacinal para as outras doenças infecciosas, incluindo o sarampo e todas as outras. E com isso a gente vai ter uma quantidade grande de crianças não protegidas e esses vírus voltam a circular com mais força. Puxa vida, isso preocupa. Totalmente. A gente precisa realmente reforçar, realinhar a rede, fazer com que as pessoas voltem ao bom hábito brasileiro, gostava de vacinar, vacinava bem, era exemplar no mundo e a gente precisa voltar a essa realidade. Esse seu comentário é muito importante. A gente cresceu, nunca ninguém discutiu vacina, né? Nunca ninguém. A minha infância foi em Macapá e dizia, olha, tem que tomar vacina. Todo mundo na fila, todo mundo ia tomar vacina. E olha, né, isso eu estou falando de quando eu era criança. Na minha fase de faculdade, criou-se o Zé Gotinha. Sim, né? muito popular. Muito popular. O Brasil era referência de vacinações. Sempre foi. A gente cansou de ouvir esse comentário na televisão, na faculdade, nos congressos, né? Todo mundo vacinava. De repente, surgiu a história de que vacina vai te transformar em um jacaré, né? Vacina vai te dar AIDS. Vai. Essas coisas absurdas
E o que é pior vai dar trombose generalizada. Vai dar... Não, eu ouvi assim, vai dar modificação genética nos filhos. Exatamente. Olha, você não imagina. Então, essa situação desse terrorismo de informação bagunçou. Eu lembro que eu estava numa sala fazendo um cateterismo, logo no começo, e de repente um técnico falou assim, eu não vou tomar a vacina. E aí um médico que estava lá presente também disse, eu também não. Meu Deus, onde estamos? Falta de informação. Não. Porque as pessoas disseram, uma vacina nova foi desenvolvida em 1 ano, porque a da polio foi desenvolvida em 40 anos. Gente, a da polio foi há 100 anos, agora nós... E é mentira que foi desenvolvida em 1 ano. As vacinas de RNA mensageiro estão aí sendo testadas e estudadas há mais de 30 anos. Eu tenho um colega de doutorado que trabalhou na década de 90 com vacina de RNA mensageiro. Então, isso é mentira, se vende mentira e as pessoas... O que entristece é que pessoas da área da saúde absorvem sem questionar essas informações absurdas. Não, é isso que me preocupa até hoje. Bastante. Me preocupa até hoje. Tá? Eu não sou muito de estar em rede social, mas tem médico em rede social ainda falando mal da vacina. Tem. Médico, meu Deus. E tu diz, como é que é isso? Sem contar um Zé... desculpa o teu nome, uma pessoa qualquer que aparece na internet diz, olha, eu sou o Pedro, eu sou totalmente contra a vacina, porque isso, eu sou o João, eu sou o José, e eu sou... Você nem sabe quem é. Exatamente. Né? E ninguém procura saber quem é aquela pessoa que nem é da área, Exatamente. que não é nem médico, não é da área de saúde. Exatamente. Fazendo um comentário sobre contra a vacina e outro compartilha. Compartilha. Aí eu sei porque os meus pacientes me mandam essas coisas perguntando, isso é verdade? Pois é, os teus pacientes cardiopatas, meus pacientes cardiopatas ficam preocupados. Isso é verdade? Doutor, olha esse comentário aí, pior que são os comentários grandes. Tu tem que parar 5, 10, 15 minutos para ouvir bobagens, né? E aí... Você fica assim, eu falo para os meus alunos, assim, é um absurdo alguém que saiba ler, que a gente considere civilizado, discutir isso que nós estamos discutindo aqui agora, que não tem razão de ser, né? Nenhuma. Não tem razão de ser nenhuma. Não era nem para a gente estar falando isso aqui agora. Exatamente. A gente está falando pelo absurdo do momento. Exato. E o profissional da área de saúde, de repente, começou a questionar a OMS, CDC dos Estados Unidos, CDC europeu, NIAID, e todas as grandes agências de saúde do mundo são duvidosas. Que absurdo isso. A gente nunca discutiu o FDA. Nunca. E agora, não. Peraí, mas o senhorzinho ali da internet falou que pode ser diferente. Falou que pode ser diferente. Rita, chegou nos nossos momentos finais. Considerações finais, querida. E você volta para nos informar do monkeypox, da evolução. Vamos ver. Monkeypox, varíola do macaco. Considerações finais e dedica o programa. Estamos no minuto final. Bem, a gente, mais uma vez, diante de um desafio, né? E a gente fala para os alunos, e vão ter outros desafios, novos vírus emergentes, não vai parar no monkeypox, existem outras ameaças, novos coronavírus, novos vírus influenza, mas e a gente tem que estar alerta, né? Estar alerta e sempre no caminho da ciência. E por isso eu queria dedicar, então, a ciência, a vacina, e que a gente sempre esteja pautado nas boas práticas dentro da área da saúde. Que bom, querida, que bom. Para você que vive na crista do conhecimento, é isso. Para a gente que está na crista do conhecimento. Exatamente. E precisamos por isso, todos os dias. Obrigada, Eduardo. Obrigado a você, Rita. Pessoal, acabou. Agora a Rita volta para nos manter informados sobre as doenças infecciosas. Uma semana iluminada para todos e se cuidem, tá? Se cuidem mesmo. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.